Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na filosofia, que é bem provocadora, de Tuft, a sacerdotisa. Basicamente, é um guia para quem sente que está meio estagnado e quer criar uma nova realidade, se transformando totalmente no caminho. Vamos lá! Para a gente entender a Tuft, a primeira coisa é sacar o tom dela. Ela começa sem rodeios, dizendo que a humanidade veio ao mundo sem um manual de auto-instruções. A ideia central é que a gente vive meio que num estado de sono, sem perceber o nosso verdadeiro poder ou como a realidade funciona. É, na real, um chamado para a gente despertar. Bem no coração da filosofia da Tuft tem uma metáfora muito poderosa, a escolha entre ser um caracol ou um vagalume. O caracol, bom, ele vive preso no cenário atual da realidade, se movendo de forma passiva, sabe? Já o vagalume é o oposto, ele está desperto, consciente e irradia uma luz interior que acaba atraindo eventos positivos e a boa vontade das outras pessoas. A transformação é justamente essa jornada de sair de um para se tornar o outro. Nossa análise vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, a gente vai explorar o que é a centelha do criador. Depois, vamos ver a prática de construir um novo manequim. Em seguida, a estratégia da Via das Três Conquistas. E por último, como a gente junta tudo isso numa jornada de transformação. Vamos começar então com o primeiro conceito que é fundamental, a centelha do criador. Para Tuft, essa é a lei básica que governa a nossa existência. O que é muito interessante aqui é a urgência que essa ideia passa. Não existe neutralidade. Ficar parado não é uma opção. Na verdade, é uma forma de declínio. Ou a pessoa está crescendo, se desenvolvendo, ou ela está, inevitavelmente, se degradando. É um ou outro. Então, como é que se evita essa degradação? A resposta é acendendo a centelha criadora que existe em cada um. E isso acontece em duas frentes. Primeiro, o desenvolvimento físico, para ter vitalidade. E segundo, o desenvolvimento espiritual. E este último significa irradiar qualidades positivas, tipo felicidade e amor, se tornando, enfim, um vagalume. É sobre assumir um papel ativo e criar a própria realidade, e não só aguentar o que vier. Passando agora para o nosso segundo ponto, vamos explorar essa ideia de construir ativamente uma nova versão de si, que a Tuft chama de o novo manequim. Essa é a pergunta-chave desta parte. Se a realidade atual e o eu de agora não são satisfatórios, como é que se constrói algo novo, algo melhor? A resposta da Tuft para isso é um método bem prático e, olha, surpreendente. A solução é a técnica da imitação. Primeiro passo, observar qualidades admiráveis em outras pessoas. Não é sobre idolatrar, mas identificar um certo brilho. Segundo passo, e esse é crucial, adotar o sentimento que vem com essa qualidade. Como seria se sentir tão confiante ou genial? Por fim, o terceiro passo, incorporar esse estado, agindo como se ele já fosse seu. E olha, esse ponto é fundamental. Não se trata de imitar as roupas ou os trejeitos de alguém, de jeito nenhum. A transformação é interna. Quando a gente finge, ou melhor, atua de verdade nesse estado emocional que se deseja, a realidade, que segundo a Tuft funciona como um espelho, começa a refletir essa nova imagem de volta. E é aí que ela se torna real. Agora a gente chega no nosso terceiro conceito principal, a estratégia definitiva para conseguir superar a apatia e encontrar um propósito de verdade. Tuft define a via não como um destino, mas como o próprio caminho do autodesenvolvimento. O simples ato de trabalhar em si é o que tira a pessoa da estagnação e, como a gente vai ver, é o que revela o propósito de vida. Seguir essa via leva a três conquistas, que acontecem quase que automaticamente. A primeira é sair daquele estado mental de carência, de inadequação. A segunda é que, nesse processo de se autoaperfeiçoar, um propósito inspirador acaba se revelando. E a terceira, como uma consequência natural, é a realização desse propósito. Então, o ponto-chave é o seguinte: não se deve esperar passivamente por um propósito para só depois começar a agir. É o contrário, a ação de se desenvolver vem antes da clareza. É se movendo, é acendendo a centelha e construindo um novo manequim que o propósito de vida surge naturalmente. Para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças. Como é que a centelha, o manequim e a Via das Três Conquistas se unem numa prática que faz sentido? A Tuft chama isso de método integrado impulsionar-passear. Primeiro, você compõe ativamente a realidade que deseja usando a intenção. Segundo, você finge ou imita o estado emocional de já ter essa realidade, construindo o tal novo manequim. E terceiro, você age no mundo físico, tomando ações concretas que vão alimentar a centelha do Criador. E essa frase ilustra de uma forma brilhante o poder desse método.
Essa imitação séria, consistente, não é só um jogo, é o mecanismo pelo qual uma nova realidade se manifesta. Ao viver o papel, a pessoa acaba se transformando naquele papel. No final das contas, a análise de Tuft nos deixa com uma pergunta muito direta e poderosa. Resta a escolha: a estagnação passiva do caracol ou a criação ativa da própria realidade, como um vagalume. É uma escolha entre degradação e desenvolvimento. O caminho, segundo ela, está traçado. A questão é se ele será percorrido.